Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biologia com o Professor Regis aqui no canal Conquiste Seus Sonhos Enem. Hoje nós iremos falar sobre as gimnospermas. Quer saber qual foi o passo crucial para elas conquistarem o ambiente terrestre? Então fica até o final desse vídeo. Mas é claro que eu não poderia deixar de pedir para você que não é inscrito, que se inscreva aqui no canal e que ative todas as notificações. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui algumas partes da tela, as nossas redes sociais, para que vocês possam seguir também e nosso canal lá no YouTube. Eu vou deixar também aqui na descrição alguns links e aí você pode acessar com mais facilidade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar aí das gimnospermas, o nosso terceiro grupo falando sobre as gimnospermas. Essa própria palavra gimnospermas, ela tem um significado, eu vou já falar para vocês. Então eu vou colocar aí na tela para vocês a imagem de alguns exemplos de gimnospermas. Então, olhando para essa árvore aqui, você já consegue identificar, né? Então, a maioria das pessoas, quando bate o olho, já sabe que isso aqui é um pinheiro. Então, o pinheiro, ele faz parte, é um dos grupos de plantas que fazem parte aí das gimnospermas. Outra coisa que é importante você lembrar, que eu falei que eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro, é de que esses organismos, essas plantas, antes de atingir o ambiente terrestre, elas viviam no meio aquático. Então elas migraram para o ambiente terrestre, foram sofrendo algumas adaptações até chegar no próximo grupo que a gente vai ver posteriormente, numa próxima aula. Mas eu quero que você entenda que durante essa evolução, as espécies estão sempre buscando a conquista do ambiente terrestre. Então quanto mais longe da água você estiver, mais essas plantas tem que se desenvolver para poder ficar nesse ambiente longe da água. Então elas têm que ter cada vez estruturas mais específicas para isso, tá? Então uma das primeiras situações que nós vamos ver de independência da água já vai ser aqui nesse grupo, tá? Então fica até o final do vídeo para você entender com facilidade. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos entender do grupo das gimnospermas em relação ao grupo das plantas anteriores significa o seguinte: a palavra gimnosperma significa semente nua, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a semente e aí você vai entender o que significa isso daí. Mas eu quero que você perceba o seguinte: eu coloquei aqui para vocês que elas vivem prioritariamente em ambientes frios, tá? Frios e temperados. Então significa dizer que, por exemplo, aqui no Brasil você não tem gimnosperma espalhada naturalmente, né, pelo Brasil, a não ser que ela seja plantada de alguma forma. Mas vamos considerar somente a natureza fazendo o papel dela. Tá? Então você vai encontrar principalmente ali na região do Sudeste, na região Sul, que é onde você encontra esses climas um pouco mais frios. Tá? Então você já percebeu que os dois primeiros grupos eles viviam em ambientes muito úmidos, tá? Então muito próximos ali da água. Só que, como eu disse para vocês, essas plantas querem a independência da água, estão buscando conquistar o ambiente terrestre. No ambiente terrestre você praticamente não encontra água com tanta facilidade, né? Então essas plantas, o primeiro passo delas é se distanciar um pouco dessa água. Então elas estão saindo do ambiente úmido, mas ainda estão no ambiente frio. Tá? Depois o próximo grupo vai um pouco além disso daí. A próxima característica nós já falamos aí do grupo anterior, no grupo das pteridófitas. Que lá no grupo das pteridófitas elas desenvolveram vasos condutores. Então para poder você sair desse ambiente aquático, a planta precisa coletar essa água, principalmente ali no fundo do solo. Então ela precisa desenvolver raízes, precisa desenvolver um caule, precisa desenvolver folhas, mas para poder fazer esse transporte você precisa de vasos condutores. Então, como eu disse, quando uma estrutura ela é criada por um grupo, e se essa estrutura for muito boa, os próximos grupos muito provavelmente vão usar essa estrutura e vão além ainda, elas podem até melhorar. Então esse grupo também tem vasos condutores, também são considerados vasculares. Outra diferença que a gente encontra desse grupo para o grupo anterior é justamente que elas crescem bastante. Então eu sempre estou colocando aqui essas palavras numa cor diferente, que é para você entender o que surgiu de novo agora em relação ao grupo anterior. Então agora elas podem crescer bastante. Vocês estão vendo que além delas saírem desse ambiente úmido, elas já estão crescendo muito mais, né? Então lá no grupo das pteridófitas elas cresciam aí até no máximo 10 metros, né? Então agora a gente já pode encontrar aí, por exemplo, uma sequoia que tem 120 metros de altura, né? Então são plantas já bem desenvolvidas. Aqui agora já vai começar as plantas já vão começar a brincar um pouco mais sério, né? Elas já vão sair desse ambiente aquático e já vão começar a se tornar independentes da água. Mas quando eu falo independente da água, é claro que todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Quando eu falar independente de água, eu quero que vocês entendam
que não é se livrar completamente da água, mas é não tá precisando dela o tempo todo, tá? Para certas situações. Então elas vão depender da água para sobrevivência, por exemplo. Então elas não precisam estar num local úmido, elas conseguem estar num local mais seco, desde que ele seja frio e temperado. E também para reprodução. A gente vai falar um pouquinho da reprodução, você vai entender melhor como que esse grupo de plantas se livrou da água, o que elas criaram de novo para poder se livrar dessa água na hora da reprodução, diferente do que acontecia nos dois grupos anteriores, que são muito dependentes da água, principalmente para reprodução. Como eu já disse, essas plantas, já que elas têm vasos condutores, elas têm raízes, caules e folhas verdadeiros, tá bom? Essas plantas ela tem uma outra característica diferente em relação aos dois grupos anteriores, é que os dois grupos anteriores eram consideradas plantas criptógamas, né? Então, criptógamas significa que elas possuíam os seus gametas escondidos, né? As estruturas reprodutoras escondidas. Agora não, elas são fanerógamas. Fanerógamas significa dizer que você olha para uma planta, você consegue identificar a estrutura reprodutora dela. Então a gente vai já ver que estruturas reprodutoras são essas. Então pega isso daí, a partir daqui as plantas serão sempre fanerógamas. Bom, então vamos falar aí desses tipos em relação à reprodução, quais são os tipos. Como eu já falei anteriormente, os dois últimos grupos também tinham reprodução assexuada e sexuada. A assexuada é aquela que não precisa utilizar gametas, e a sexuada você utiliza a troca de gametas. Nesse caso aqui, assim como os outros, a gente também não vai dar tanta ênfase para a reprodução assexuada. Até porque na reprodução sexuada é que ocorrem as grandes diferenças. Mas perceba o seguinte, aqui na reprodução sexuada, como esse grupo agora já apresenta estruturas visíveis, elas são fanerógamas, então essas estruturas vão receber nomes. Esses nomes são justamente os estróbilos. Então quando você olhar para uma planta, quando você olhar para um pinheiro, por exemplo, uma araucária, que são plantas consideradas gimnospermas, você consegue perceber os órgãos sexuais da planta, né? Então você vê o que a gente chama de estróbilos. Existe a parte masculina e existe a parte feminina. A parte masculina a gente chama de microestróbilo e a parte feminina a gente chama de megaestróbilo. Então ele é um pouco maior do que a feminina, a estrutura feminina é um pouco maior do que a estrutura masculina aqui nesse caso. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para que você perceba, aqui do lado você está vendo aqui, você está vendo alguns tipos de estróbilos, né, em fases diferentes. Aí você deve estar se perguntando, beleza, professor, eu já entendi que essa planta já se livrou do ambiente aquático, pelo menos para reprodução. Mas os outros dois grupos, eles utilizavam a água, porque os seus gametas, principalmente o masculino, ele era flagelado, então ele precisava nadar até chegar na parte feminina. Agora, sem a água, significa dizer então que esses espermatozoides, né, essa parte masculina, eles não têm flagelos. Então agora eles vão se dispersar através de outra forma que a gente chama de polinização. Então essa polinização é justamente você utilizar uma estrutura chamada pólen. Então agora as plantas vão desenvolver na parte masculina é como se fosse um espermatozoide voador, né? Então a gente vai ver que esse tipo de planta, elas vão utilizar o vento, eles vão fazer uma anemofilia para poder dispersar os seus pólens, né? Então quando uma planta quer fecundar outra, ela vai utilizar-se do vento, ou seja, se livrando da água, que é uma coisa boa aí para quem quer viver no ambiente terrestre, só que ela precisa produzir uma quantidade muito grande de pólen para poder acertar um ou outro numa planta vizinha, por exemplo, né? Então você imagina só, você tentando acertar uma pedrinha numa janela de um prédio de 10 andares. Então você está lá embaixo tentando acertar a última janela. Você pode até acertar, mas você tem que tentar várias vezes. Então é melhor que você pegue uma quantidade maior de pedras e jogue todas de uma vez. Pelo menos uma vai acertar aquela janela. É mais ou menos assim que a planta se reproduz nesse tipo de polinização através do vento, tá? Então ela tem que produzir uma grande quantidade de pólen para poder um ou outro acertar a planta, a estrutura feminina para ocorrer a fecundação. Em relação à reprodução também, lembra que eu disse para vocês lá no primeiro vídeo que as briófitas tinham feito uma besteira na hora de tratar a fase dominante, a fase efêmera, né? Isso porque, como eu disse, essas plantas aqui também ainda possuem o ciclo, uma geração dominante e outra geração efêmera. A geração dominante, que vai fazer a alternância de gerações, né? Uma hora vai estar numa geração, outra noutra. Então a fase dominante é aquela que você vê a planta o tempo inteiro.
E a fase efêmera é aquela estrutura que vai aparecer geralmente ali na época da reprodução. Então, como o grupo das pteridófitas, o segundo grupo, corrigiu a besteira feita lá pelas briófitas, esse grupo aqui falou, ó, boa ideia, você corrigiu correto, então eu também vou usar esse mesmo mecanismo. Então, repetindo o que as plantas pteridófitas já faziam, a fase dominante também vai ser a fase esporofítica. Ou seja, vai ser o esporófito, né? Que ele continua sendo diploide. Então ele tem a carga genética completa. Então se você está olhando ali para uma araucária, você está olhando para um pinheiro, você está vendo ali a fase esporofítica, né? A fase que dura um ano inteiro. Então você está vendo ali a planta, e aquela planta ela tem a carga genética completa, ela é diploide. Para poder surgir aquela planta, houve uma fecundação antes. Tá? Essa fecundação só aconteceu porque existe a fase efêmera, é justamente o gametófito. O gametófito dessas plantas é justamente o pólen que eu falei para vocês, e a estrutura feminina também, que vai estar dentro lá daqueles órgãos que eu mostrei para vocês. Inclusive eu estou mostrando uma imagem aqui para vocês. Então o pólen tem que chegar nesses estróbilos para poder fazer a fecundação. Dentro desse estróbilo você vai ter lá o óvulo que vai ser fecundado. Então o óvulo e o pólen são estruturas consideradas gametófitos. Então eles são haploides. Você junta metade de um com a metade de outro para poder formar uma planta inteira. Tá? Então sempre a fase esporofítica nesse grupo vai ser haploide. E a fase esporofítica vai ser diploide. Então, recapitulando. Esporofítica, diploide, e gametofítica, haploide, assim como já era no grupo das pteridófitas. Tá certo? Aqui eu estou mostrando para vocês justamente o que acontece depois da fecundação. Então, depois da fecundação, a gente tem essa estrutura aí, né? O pinhão e a pinha. Né? Então, você vê várias sementes no mesmo local, que é esse pinhão aí que você está vendo. O pessoal aí da região sul, sudeste, conhece bastante isso aqui. O pessoal consome, isso é uma iguaria. Para quem nunca provou, é muito gostoso comer essa semente aí, tá bom? Então, o que tem dentro da semente? Imagina que a semente seja um ovo de galinha. Né? Um ovo da galinha, lá dentro daquele ovo, você tem um embrião, e esse embrião ele precisa se desenvolver durante alguns dias ali dentro. Né? E a galinha não está colocando comida para o pintinho ali dentro. É porque ele já existe uma reserva de nutrientes lá dentro. Na semente acontece exatamente a mesma coisa. Tá? Então você tem um embrião não se desenvolvendo dentro da semente. Esse embrião vai ter uma reserva de alimento lá dentro, que a gente chama de reserva nutritiva, e circundando tudo isso aí, protegendo tudo isso aí, a gente tem um revestimento da semente. Tá? Então esse embrião, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai consumindo essa reserva nutritiva que está ali dentro. À medida que essa reserva vai acabando, essa planta já pode liberar algumas estruturas para fora, por exemplo, a raiz. Né? Então essa semente ela é utilizada justamente para dispersar esse filho. Né? Então imagina só, a planta ela quer conquistar o ambiente terrestre. O que ela está fazendo aqui? Ela está colocando o filho como se fosse dentro de um ovo e está jogando o ovo um pouco para mais longe. Em vez daquele filho nascer do ladinho dela, esse filho pode ir um pouco para mais longe. Ou seja, cada vez que um vai lançando o outro para mais longe, a planta, esse grupo de plantas vai conquistando o ambiente terrestre, vai indo cada vez mais longe. Né? Só que se você parar para pensar, se cada planta fizer isso, vai demorar muito tempo para conquistar todo o planeta Terra. Né? É o que isso vai ser corrigido lá no próximo grupo. O próximo grupo vai corrigir isso daí, você fica atento ao próximo vídeo, tá bom? Por isso que eu peço para você se inscrever, que você vai ser notificado quando esse próximo vídeo sair. Dentro desse grupo a gente tem alguns filos, né? O primeiro filo que a gente tem aí é os filos das coniferófitas. Ou seja, são os pinos, são os cipressos e as araucárias. Aqui eu coloquei para vocês alguns pinheiros, né? Geralmente aí na época do Natal a gente monta aquela árvorezinha de Natal e você vê justamente esses estróbilos, né? Alguns locais vendem esses estróbilos de plástico mesmo, mas a gente coloca penduradinho na árvore de Natal. Então entenda que esses estróbilos, eles são a parte reprodutiva da planta. E aí o pinheiro tem esse formato. É até uma adaptação da planta para esses climas onde neva, por exemplo, né? Então a planta tem esse formatinho assim, bem fino, que é para justamente a neve não acumular e não fazer muito peso para a árvore cair, para a árvore quebrar, né? Então a neve acaba não se acumulando em cima dessas plantas. Então é até uma forma dela se defender disso daí. Outra coisa que é interessante desse grupo é que geralmente pode acontecer aí da parte masculina ficar mais na parte de baixo dessas plantas e a parte feminina lá em cima. Isso vai acontecer porque a planta evita que o pólen que saia dela mesmo
fecunde. Então se o macho, se a parte masculina estivesse em cima e o pólen caísse, ele já ia cair na parte feminina fazendo a autofecundação, né? Então não é tão interessante para a planta ficar fazendo autofecundação. Então é interessante que ela vá buscar outras plantas, tá? Então a planta geralmente desenvolve essa troca aí. Ela coloca a parte feminina em cima e a parte masculina embaixo. Então se o pólen cair, ele cai no chão. O pólen não vai subir, né? Então a gente vê bastante isso acontecendo também. Você tem aqui também o grupo das Gnetophytas, né? Então a gente tem essas plantas aí. Então você vê esse filo aí, que ele parece que uma planta está morta, né? Essas plantas bem primitivas. Tem as Cicadófitas também, que parecem pequenas palmeiras. É um grupo bem diverso também. E as Ginkgophytas, tá? Que é o representante mais conhecido dela é o Ginkgo biloba. Para quem nunca ouviu falar do Ginkgo biloba ou Ginkgo biloba, é uma das plantas mais antigas conhecidas pelo homem, tá? E até hoje ela é utilizada para fazer vários tipos de fitoterápicos, tá? Então essa planta aí é uma planta bastante antiga, conhecida aí pela humanidade, principalmente na hora de fazer remédio, né, fitoterápicos. Gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo de vida das gimnospermas. Então, vamos começar aqui pelas araucárias adultas, né? Então eu estou colocando araucária, mas considere isso aqui como qualquer outro grupo desse também, tá? Eu estou colocando araucária porque é mais fácil da gente identificar. Então imagina aqui, ó, você tem as duas araucárias adultas, né? Uma é a macho, outra é a fêmea, elas são dioicas. Então você consegue perceber, porque eu disse, né, que você tem o estróbilo masculino e o feminino. A gente consegue identificar isso com facilidade. Então você tem o cônio masculino e o feminino. O masculino vai liberar o pólen no ar. O ar leva esse pólen para uma planta próxima e é onde vai acontecer a fecundação. Agora perceba o seguinte, esses cônios, essas estruturas masculinas e femininas, elas nada mais são do que folhas modificadas para a reprodução. Então essa planta fez essa modificação para que houvesse essa reprodução. Se ela só está modificando a folha dela, significa dizer que essas estruturas são diploides, né? Porque ela é parte da planta adulta. A planta adulta é a fase dominante. Se ela é a fase dominante, ela é diploide, né? Lembra do esquema que eu falei agora há pouco. Só que é o seguinte, para poder fazer a reprodução, eu não posso ser diploide duas vezes, porque você vai formar um indivíduo que não existe, né? Você vai formar um indivíduo com um número genético muito grande. Então o que essa planta tem que fazer? O que essa estrutura tem que fazer? Dentro dela, ela tem que fazer o que a gente chama de meiose. Vai ter que dividir esse diploide, transformando ele em haploide. É por isso que o pólen ele tem que ser haploide e o óvulo também é haploide. Que aí quando eles fecundarem, eles vão se juntar formando uma planta diploide. E assim o ciclo recomeça. Então esse grão de pólen, que é haploide, vai fecundar aí o ovário, o óvulo da planta, né? E aí vai começar a acontecer a fecundação. Dentro dessa fecundação, depois dessa fecundação, o embrião ou o zigoto começa a se desenvolver. É aí que vai formar aquela semente. Então, depois da fecundação, vai ser formada a semente. Essa semente já é como se fosse a planta grávida, né? Só que a planta não vai desenvolver a barriga como os seres humanos desenvolvem, por exemplo, né? Então, em vez dela desenvolver essa barriga, ela desenvolve uma semente. A semente está ali, desenvolvida ali dentro daqueles cones. Quando esse embrião estiver pronto, né, para se desenvolver, essa planta solta essa semente cai no chão e dá origem a uma nova planta que já é diploide. Por que ela é diploide? Porque já houve a fecundação lá atrás. Então juntou pólen com óvulo para formar o embrião. E aí essa planta começa a se desenvolver e assim cria uma nova planta adulta. Agora observe que eu coloquei aqui embaixo a figura de uma gralha, né? A gralha azul aqui, que é muito comum lá na região sul do Brasil. Ela está com uma semente de araucária na boca. Esses animais aqui, eles consomem muito essas sementes. Só que é interessante essa gralha estar levando essa semente no bico, porque ela pode deixar essa semente cair, quando ela estiver em pleno voo, essa semente cair, vai se desenvolver muito longe da mãe, e isso é favorável para a espécie, porque assim ela consegue ir para mais longe. Ela está tentando conquistar o ambiente terrestre, como eu falei para vocês. Então a gralha é considerada aí um dispersor de sementes, nesse caso aqui, tá bom? Essa dispersão de sementes, ela vai ser melhor elaborada lá no próximo grupo. Como eu disse para vocês, o grupo que vai aparecendo depois, ele sempre vai criando algumas adaptações para ser melhor do que o grupo anterior. Então as primeiras a criarem essa dispersão de semente já foi aqui, mas ela vai ser muito mais eficiente no próximo grupo. Então, para a gente entender, vamos resolver algumas questões aqui, para a gente ver se fixa mais esse assunto, que não é tão difícil, né? Então a primeira questão nós temos a seguinte: dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre.
uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Foi o fruto? Não, a gente não falou de fruto nenhuma vez aqui, né, gente? Foram as flores? Nós também não falamos de flores nenhuma vez aqui, então também não pode. Foram as sementes? Então, a gente tem semente aqui, mas não foi essa semente que ajudou a planta a se livrar do ambiente aquático, né? Então, o grão de pólen sim. Lembra que eu falei para vocês que o grão de pólen, agora, ao invés de ele ser uma estrutura flagelada que precisava nadar, agora não, ele vai ser dispersado através do vento. Então, se você não precisa mais de água, você está usando o vento, é claro que o grão de pólen foi responsável, então resposta à letra D de dado. A próxima questão. Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença das sementes. Beleza, então foi o primeiro grupo a desenvolver sementes, foi esse aqui. Essa estrutura, presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir sua nutrição. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura que origina a semente. Então vamos lá, letra A. A semente é formada a partir do desenvolvimento do ovário? Não, né, gente? O ovário vai ser a estrutura que vai proteger quem está lá dentro. Esse que está lá dentro vai ser a resposta. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Então, como eu disse para vocês, essas plantas, elas possuem a parte masculina e a feminina. A masculina você vai ter o pólen e a feminina você vai ter o óvulo. O pólen vai fecundar o óvulo que está dentro do ovário. Então, quem é responsável aí por originar a semente é justamente o que está na letra B. A semente se desenvolve a partir do óvulo fecundado, tá bom? A terceira, a Araucária angustifolia, que é o nome científico da araucária, gimnosperma nativa da região sul do Brasil, produz anualmente cerca de 80 cones femininos. Então, uma planta produz tudo isso. Cada um origina, em média, 90 pinhões. Então, cada cone daquele tem 90 pinhões, tá? Então, você já vê aí a quantidade de semente que é produzida em cada reprodução. Com base nessas informações, preencha as lacunas a seguir. Então, a gente vai preenchendo junto aqui, tá bom? Vamos lá. As plantas femininas das araucárias produzem megásporos, produzem estróbilos ou megasporângios, né? Um desses três aqui. Então, letra A não pode ser. Por quê? Ele está falando aqui, ó, de fruto. Então, na segunda alternativa, ele está falando de fruto. Então, a gente sabe que em nenhum momento a gente falou de fruto. Então, você já elimina aí a letra A. Na letra B, então você elimina a A e a C, né? Porque são duas que estão falando de fruto. Na letra D, você está falando aí da inflorescência. A inflorescência, senhores, é a formação de flores. Então, como a gente também não falou de flor, então não pode ser a A, não pode ser a C e não pode ser a D. Só pode ser a letra B ou pode ser a letra E também. Então, vamos ver qual é que se encaixa melhor. Então, as plantas femininas produzem estróbilos ou produzem megásporos, né? Então, elas vão produzir os estróbilos femininos, né? Cada um deles originando muitos pinhões. O pinhão corresponde à semente, beleza, então a semente. E dentro o pinhão corresponde à semente, que é constituído por casca, pelo embrião e pelo endosperma, que é quem vai proteger e vai nutrir esse embrião. Tá bom? Então a resposta correta é a letra B de bola. Tá bom, galera? Então, por hoje é só.